Senado aprova Sistema Único de Segurança Pública. CPI dos maus-tratos houve ex-técnico da Seleção Brasileira de Ginástica, Fernando Lopes, acusado de abuso contra atletas da equipe. E enfrentamento à LGBTI-fobia é tema de audiência pública na Comissão de Direitos Humanos. Destaques desta edição do Senado Notícias. Olá, boa noite. Terminou agora há pouco a sessão plenária do Senado. Os senadores aprovaram a medida provisória que concede isenções tributárias a empresas de informática. Em contrapartida, elas devem investir em pesquisa, desenvolvimento e inovação. Também foi aprovada em plenário a criação do Sistema Único de Segurança Pública. O projeto foi discutido e aprovado de manhã na reunião da Comissão de Constituição e Justiça. A proposta prevê a atuação conjunta e coordenada dos órgãos de segurança pública e defesa social dos estados, Distrito Federal e municípios. O sistema será formado pelas polícias federal, rodoviária, civil, militar, pelo Corpo de Bombeiros Militar, guardas municipais, agentes penitenciários e peritos. E inclui também os agentes socioeducativos, responsáveis pela ressocialização de menores infratores. O Sistema Único de Segurança Pública será coordenado pelo Ministério da Segurança. Entre as prioridades está a definição de estratégias comuns para prevenir crimes, compartilhamento de informações e o intercâmbio de conhecimento técnico e científico. A proposta prevê ainda que as investigações e os registros de ocorrências serão padronizados para facilitar a criação de dados nacionais. O sistema contará com recursos dos fundos de financiamento da segurança e defesa social. O texto assegura que as transferências para o FUNPEN, Fundo Penitenciário Nacional, e para o Fundo Nacional de Segurança Pública serão de execução obrigatória, não podendo ser contingenciados. CPI dos maus-tratos houve o ex-técnico da Seleção Brasileira de Ginástica. Fernando de Carvalho Lopes está sendo acusado de abuso sexual por ginastas que foram treinados por ele. Cerca de 40 atletas teriam relatado abusos físicos, morais ou sexuais por parte do treinador. Fernando de Carvalho Lopes está afastado da Seleção Brasileira desde o ano de 2016. À época, o técnico foi acusado de cometer abusos sexuais pelos pais de um ginasta menor de idade que era treinado por ele. No final do mês de abril, o programa Fantástico da TV Globo exibiu uma reportagem com depoimentos de vários ginastas que se diziam vítimas do técnico. Os abusos teriam ocorrido entre os anos de 2001 e 2016. Mais de 40 atletas disseram que foram vítimas do treinador. No dia seguinte à veiculação da reportagem, Fernando foi afastado de todas as funções que exercia como técnico de ginástica no clube em que trabalhava, em São Bernardo do Campo. Durante o depoimento na CPI dos maus-tratos, o ex-técnico negou as acusações. Conhece? Conheço. Dá uma olhada no que ele fala. Algum tipo dessas insinuações tem verdade? Não. Fernando disse que sempre foi muito rigoroso nos treinamentos e acredita que isso pode ter motivado algum tipo de vingança por parte dos atletas. Eu nunca fui um técnico manso, pelo contrário, extremamente rígido. As crianças treinavam muitas vezes chorando, porque tinham que cumprir suas tarefas, mesmo no pós-treino, quando não se concluía. E criei muitos inimigos, cortei bolsa de estudos de atletas quando deixavam de render, cortei salário de atletas, demiti auxiliares técnicos, sempre prejudicando as pessoas que não seguiam a minha linha de trabalho. Sempre fui extremamente rigoroso nas minhas ideias e convicções que levavam a um resultado. O ex-técnico acredita que os jovens que o acusam podem estar sendo induzidos. Com relação a muitos que me acusam, são os mesmos que bateram na minha porta pedindo para retornar a treinar comigo.
alegam que são abusados quando mais novos, passam-se 8, 9 anos e pedem para retornar. Isso não foi nem só um discurso meu, foi um discurso do próprio Marcos Gotto, de atletas que saíam de mim, iam para ele e voltavam para mim. Então, eu acredito, sim, que a coisa ela vai num caminho de indução e de vingança, sim. Fernando de Carvalho Lopes autorizou que a CPI dos maus-tratos quebre o seu sigilo telefônico, fiscal e de internet. Mas o ex-técnico fez questão de ressaltar que todas as transações financeiras com os atletas passavam pela supervisão dos clubes em que ele trabalhava. O senador Magno Malta disse que vai convocar a supervisora de Fernando em São Bernardo do Campo, Ivonete Fagundes, para depor na CPI. Amanhã é 17 de maio, dia do combate à LGBTI-fobia no Brasil. Foi nesta data que, em 1990, a Organização Mundial da Saúde retirou da lista de doenças o termo homossexualismo. O correto é homossexualidade. Essa é só uma das várias confusões que o Manual de Comunicação LGBTI, lançado nesta quarta-feira na Comissão de Direitos Humanos, pretende desfazer. A sigla LGBTI se refere a lésbicas, gays, bissexuais, travestis, trans e intersexuais. Uma das pesquisas sobre gênero e diversidade que serviram de base para a elaboração do manual é da professora e doutora em psicologia social Jaqueline Gomes. Ela é mulher transexual. Eu tenho uma história de muita inclusão. Se for pensar na minha trajetória, eu tive apoio da minha família, dos meus colegas de trabalho, na academia eu tenho apoio, até pelo status social, o cargo que eu tenho, sou servidora pública, tenho uma produção intelectual. Mas a Jaqueline é exceção. Um levantamento com dados nacionais feito pelo Grupo Gay da Bahia mostra que a realidade é bem diferente. O preconceito tem crescido e vem acompanhado de violência. Os registros são de um aumento de 30% nos homicídios de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e intersexuais em 2017 em relação a 2016 no Brasil. Segundo a pesquisa, a cada 19 horas, uma pessoa da população LGBTI é assassinada ou se suicida vítima da LGBTI-fobia, fazendo do Brasil o país que mais comete esse tipo de crime. Esses crimes, se eles não ocorreram por uma motivação transfóbica direta, eles ocorreram porque a população trans ela é submetida a um processo de desumanização. Eles não são aceitos pela família, eles não têm acesso à educação formal e, em consequência, não têm acesso a emprego. Então, de acordo com a ANTRA, cerca de 90% das pessoas trans e travestis recorrem à prostituição e acabam, por conta disso, sendo expostas à violência. Darcy ressalta o que ele chama de outro tipo de violência, quando grande parte da imprensa divulga esses acontecimentos. Os jornais, eles confundem conceitos, chamam de gays e lésbicas, colocam o nome de batismo, ignoram o nome social da pessoa e todas as formas de violência, seja a violência física que decorreu, que deu causa à morte, como a violência simbólica e dos próprios jornais. E foi por diversos enganos cometidos por meios de comunicação, além da complexidade e importância do tema, que a Aliança Nacional LGBTI decidiu publicar um manual de orientação à mídia e à imprensa. O objetivo é diminuir preconceitos, desfazer confusões, ensinar como abordar o assunto, sugerir pautas e falar dos direitos da população LGBTI. Esse manual é para ajudar as pessoas na área de comunicação, quando escrevem sobre a questão da homossexualidade, em toda a sua amplitude, utilizarem os termos de forma correta. Vai ser de grande auxílio, porque muitas vezes a gente vê a boa vontade, mas a informação é incorreta. As entidades em defesa de um melhor atendimento para as pessoas com câncer marcaram presença hoje na Comissão de Assuntos Sociais. Veja na reportagem de Fábio Henrique Guimarães.
Desde 2012, o Brasil possui uma lei para garantir em até 60 dias o início do tratamento do câncer diagnosticado. E no mesmo ano, o país ganhou uma legislação regulando a declaração de nascido vivo, onde constam as primeiras informações do bebê, como nome, sexo e data de nascimento. Os senadores da Comissão de Assuntos Sociais aprovaram alteração nas duas leis, obrigando serviços públicos e privados de saúde em todo o território nacional a notificar e registrar os casos de câncer e malformação congênita dos bebês. A autora do projeto agradeceu pessoalmente na comissão do Senado. Tendo dados com clareza, a gente pode inclusive ter depois estudos epidemiológicos para a gente até ter mais segurança quando se fala uma região tem mais câncer de um tipo, outra de outro, são hábitos alimentares, o meio ambiente, o que é que está levando aquelas causas. Com certeza, o Sistema Único de Saúde poderá se organizar melhor. O projeto, que segue agora para análise do plenário, foi acompanhado por associações e organizações que lutam pelo tratamento precoce do câncer. São muitos pacientes, que estão enfrentando a doença, mas a gente não tem números corretos. Então, com a notificação, isso passará a ser uma realidade e nós vamos conseguir enxergar realmente quantas pessoas estão em tratamento e precisam de assistência para tratar o câncer. Uma vez feito o diagnóstico de doença maligna, um câncer maligno, ou uma criança que nasce com uma má formação congênita, ela passa a ser obrigatório. Feito o diagnóstico, o hospital vai ter que avisar. Ele é compulsório. Mesmo para o SUS, ele vai ter mais informações a respeito da quantidade de pacientes nessas condições que ele tem. E ele pode se preparar melhor para esse atendimento. E boa notícia também para as mamães. Para garantir a amamentação, os senadores aprovaram que as alunas poderão continuar os estudos em casa até 6 meses após o nascimento da criança. Hoje, esse prazo é de 3 meses. A matéria segue agora para a Comissão de Direitos Humanos. E nós ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Fique agora com o programa Argumento. O convidado é o senador João Capiberibe. Muito obrigada pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.